Pedro Moreira, depois do Superior Tribunal Militar receber o pedido do Ministério Público Militar de perda de patente de Bolsonaro e outros 4 militares condenados na trama golpista, o STM sorteou os relatores e revisores dos processos. Vamos falar com Pedro Moreira então. Está chegando agora aqui com a gente. Tudo bom, Pedro? Bom dia para você. Traz então em detalhes com relação a esses próximos passos, como vai ser o andamento desse processo, depois que essa representação do Ministério Público Militar foi aceita pelo STM. Oi, Carol. Bom dia para você. Ótimo começo de quarta-feira para quem está com a gente. Carol, conforme a gente antecipou ontem, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, ela conversou com jornalistas ontem à tarde para explicar os próximos trâmites desses processos e então confirmou sim que recebeu do Ministério Público Militar as representações contra aqueles condenados pela trama golpista que detêm patentes militares para que o STM julgue se eles são dignos ou indignos de permanecerem nas Forças Armadas. A presidente do STM explicou que, como o caso é inédito, Carol, ela mesma usou esse termo, nunca antes militares tinham sido julgados no STM por crimes contra a democracia e também o STM nunca julgou generais, como acontece agora. Ela disse que para algumas questões ainda não é uma resposta concreta, por exemplo, sobre o local em que essas pessoas vão permanecer presas caso percam as patentes militares, caso não sejam expulsas das Forças Armadas. Hoje a gente lembra, todos estão em unidades militares, estão presos em unidades militares, mas ela disse que quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal, que é o juiz que cuida da execução penal dessas condenações. Então, o ministro Alexandre de Moraes, mesmo com a expulsão das Forças Armadas, poderia permitir que esses condenados permanecessem presos em unidades militares. Pois bem, ontem foi feito também o sorteio, Carol, dos relatores e dos revisores. As regras do STM prevê que assim seja feito. Cada caso tem um ministro relator e um ministro revisor. E aí a gente lembra que o STM é formado por militares e civis. São 10, ao todo são 15 ministros, 10 são militares provenientes das Forças Armadas e 5 são civis, com indicações feitas pela sociedade civil. Por exemplo, há vagas para advocacia, há vagas para algumas instâncias jurídicas, mas com a indicação de civis. Então, sempre que há um caso no STM, um dos ministros tem que ser civil e o outro tem que ser militar. Então, se o ministro relator é militar, o revisor é civil e vice-versa. E aí foi feito então um sorteio eletrônico num painel digital na sede do STM, na tarde dessa sexta-feira, aberto ao público, e a gente ficou sabendo então quem vai cuidar da relatoria de cada um dos casos. Os 5 militares condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, na trama golpista, condenados pela primeira turma do Supremo, cada um deles vai ser julgado separadamente no STM, para saber se eles vão ser expulsos ou não das Forças Armadas. A gente lembra, então, que esses militares são o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, que tem a maior condenação na trama golpista, 27 anos e 3 meses. No caso dele, o relator será o ministro Carlos Vuik de Aquino, que é militar, ele que é tenente brigadeiro da Força Aérea, e a ministra revisora será a ministra Verônica Sterman, que é civil, ela é advogada, ela é indicada na vaga destinada à advocacia. O próximo que vai ser julgado no STM é o general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão, ele que foi ministro do GSI, no governo Bolsonaro. Também o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi condenado a 19 anos de prisão, ele que foi ministro da Defesa. E o general Walter Braga Neto, condenado a 26 anos de prisão pelo Supremo, ele que foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. E também o almirante Almir Garnier, almirante da Força Aérea, ele que comandava a Força Aérea, da Marinha, almirante da Marinha, comandava a Marinha no governo Bolsonaro e teve uma condenação de 24 anos de prisão pela primeira turma. A ministra Maria Rocha explicou que o processo vai seguir o tempo regular e que geralmente leva 6 meses para esse tipo de processo tramitar no STM.
E os resultados possíveis são esses, né, Carol? Ou eles serão mantidos nas Forças Armadas ou serão expulsos, perdendo as patentes e os comandos militares. Se expulsos, as famílias passam a receber pensão, eles deixam de receber, né, o soldo, os vencimentos referentes a isso e poderiam perder outros direitos, como é o caso da prisão especial, né? Mas como a ministra disse, isso realmente vai ficar a cargo do ministro Alexandre de Moraes, que é quem cuida da execução penal. Então, Carol, agora a gente já tem efetivamente o início desses processos com a designação dos relatores e agora vai ser aberto o prazo de 10 dias para as defesas se manifestarem. É o primeiro prazo que vai ser aberto nesse processo, lembrando que ele pode levar em torno de 6 meses para ser concluído. Carol.